Então, galera, tranquilo, eu sou o Vitor trazendo de volta mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai estar vendo aqui o problema central desse novo Tesla, desse caminhão Tesla que pretende renovar aí e inovar o setor de cargas. Então, antes, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e bora pro vídeo. Em dezembro de 2022, foi lançado o mais novo caminhão da Tesla, depois de vários anos de atraso. Foram 3 anos no total. E qual a diferença do caminhão a diesel? Acontece que os motores a diesel costumam não ter torque em baixa rotação, com suas grandes turbinas necessitando de uma rotação no motor para exercer seu ponto específico de torque. Já no elétrico, o torque vem desde a imobilidade e mantendo durante uma grande faixa de rotação, assimilando muito as locomotivas, onde são colocados motores elétricos para a movimentação e grandes motores a diesel para que se forneça a energia necessária para movimentar esses motores elétricos. A questão da autonomia, os grandes e barulhentos caminhões movidos a diesel costumam ter muita autonomia, algo em torno de 1.500 a 2.300 km. O da Tesla ele veio com uma autonomia bem mais baixa, podendo chegar até 800 km. Parece muito pouco comparado aos grandes caminhões diesel, né? Mas ele foi pensado para o mercado americano, com a Tesla afirmando que por meio dos estudos que eles fizeram, 80% das rotas de lá possuem menos de 400 km. Tudo depende da elevação, como mostra nesse gráfico. Onde o cinza podemos ver a elevação, onde ele começa e termina no mesmo local, e o gráfico azul mostra o nível de carga da bateria, onde no momento mais crítico de subida gasta-se muito, mas na descida ele consegue regenerar. Sendo isso possível pela frenagem regenerativa, onde os mesmos motores que acionam o veículo se tornam então geradores. Isso é muito incrível, não? E caso sejam parados, esses grandes caminhões quase não consomem nada de energia, são muito mais silenciosos que o motor a diesel e não emitem nada de gases poluentes. Mas claro, se a fonte onde a energia que o carregou for renovável, possuem muito menos peças móveis, causando menos manutenção. Na cabine, ele possui várias telas e um assento no meio, assim como o McLaren F1 e um torno Murray T50, o seu sucessor espiritual. Mas aí que está, onde começam os problemas desse novo caminhão futurista. Quando ele foi desenvolvido, nenhum trabalhador foi questionado do que ele precisa para a eficiência do seu trabalho e o conforto. Porque é igual a frase do grande Steve Jobs: as pessoas não sabem o que querem até que mostramos a elas. Essa frase nem sempre está errada, mas em alguns casos, se tratando do Tesla, eles não tinham conhecimento das necessidades dos seus futuros clientes, onde se refletiu no design da cabine desses mais novos Teslas lançados, onde afirma ser desenvolvido em torno do condutor. Começando pela posição do assento novamente, que fica no meio para dar mais visibilidade. É legal à primeira vista, mas os reais trabalhadores que iriam desfrutar disso queixam de dificuldade de acesso às portarias e guaritas. Mas não só isso. Quando se vai fazer uma ultrapassagem, fica mais difícil, pois está mais longe do meio da pista, dificultando a visibilidade. Falando em visibilidade, quando precisa dar ré, estão à mercê somente dos espelhos e câmeras, fazendo com que, quando o veículo está parado, não consegue ter o efeito paralaxe, que é quando olhamos para um outro ângulo, muda a posição aparente do objeto a outro, o que dá uma boa noção de distância de um para o outro. Outro problema que encontramos na cabine se dá onde o caroneiro irá sentado, e a resposta é atrás do motorista, o que é uma posição não muito agradável para ambos. As portas do Tesla são localizadas na parte traseira da cabine, o que se impossibilita uma instalação de uma cama. A cabine é bem grande, porém o que eu mencionei agora e o fato de que há um corredor até o assento, isso torna bastante espaço vago na cabine, o que poderia ser melhor aproveitado. E quando questionamos a Tesla, a resposta da mesma é que não é uma cabine-leito e é feito para viagens diurnas, ou seja, como disse anteriormente, o veículo é direcionado para viagens locais, onde não irá demandar muito tempo para ser realizado. Não como aquelas viagens que demoram dias para ser feito, como normalmente é feita na maior parte do Brasil. Mas mesmo que não irá fazer uma viagem muito longa, a cama é muito importante, pois igual no Brasil, onde não se pode dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, a cama seria de grande utilidade para o descanso e também para a economia de dinheiro, não utilizando hotéis nem pousadas. E na resposta também, eles enfatizam que dá para ficar de pé e se trocar,
sem que os outros vejam, enfatizando que isso é muito importante e é uma inovação. Mas isso não é um diferencial, pois outros caminhões também possuem isso. Talvez mais para frente, a Tesla pode sim fazer uma versão que possa ter cama, o que eu acho muito provável de acontecer. Outro problema que está oculto à primeira vista é que, no painel que tende a ser minimalista, onde foi colocado duas telas igual à tela do Tesla Model 3, os motoristas queixam de se levar muito tempo para a realização de funções, assim desviando a atenção da estrada, por estarem ocultos e difícil acesso, pois tem que concentrar para clicar no botão certo. O que não acontece em cabines com botões físicos, que exercem a memória muscular e fazem um movimento automáticos com a mão, sem desviar o olhar da estrada. Então, a solução seria o meio termo, onde ainda assim teriam telas, mas as funções principais ainda ficando com botões físicos ou touches separados para aquela função em específico. Então, no final, a conclusão é que a Tesla ganha muito em inovação, muito em design, porém eles pecam muito em querer mudar algo que já é do mercado, uma coisa que já foi construída há vários anos e anos e anos de mercado, aí, de testar o mercado do que ele precisa, né? E eles não perguntaram o que as pessoas precisavam, apenas queriam chegar e mudar tudo. E isso atrapalha muito. Só de você chegar e estar mudando todo aquele pensamento de diesel para um pensamento de elétrico, isso já muda muita coisa. E eles já estão ganhando bastante pontos só nisso. E é muito bom. Mas pensa sempre que, para o elétrico ser eficaz, a fonte de energia que ele vai ser utilizada para poder carregar tem que ser limpa, senão não adianta de nada. Ele vai se acabar ser mais poluente do que o anterior, que era a gasolina. E só de você estar fabricando várias peças de bateria, isso já polui bastante. Então a gente tem que parar para poder pensar qual é a metade da balança que fica melhor. E isso não se dá a mim, se dá aos estudos. Eu sou só uma pessoa que tem opinião e acho que é a terceira vez que os elétricos tentam ir chegar no mercado e eu acho que não vai ser dessa vez que eles vão tomar totalmente. Ainda tem muito estudo para ser feito. Eu sou o Vitor, fique com Deus e até o próximo vídeo.